eu estou aqui na Igreja Palavra Profética, junto ao pastor Gilan Andrade, um homem muito usado nas mãos de Deus, tanto na palavra quanto na revelação divina. Eu, por privilégio do Senhor, faço parte do mesmo ministério e tenho uma grande honra em hoje poder entrevistá-lo, pastor Gilan. Eu costumo dizer que fui praticamente criado no Evangelho, né? Quando meu pai aceitou Jesus, ele veio ao Evangelho, como se diz, pela dor, diante de uma enfermidade, e meu pai aceitou Jesus, tinha eu e mais um irmão, eu tinha cerca de 7 anos de idade. Então, eu era bem pequeno quando meu pai aceitou Jesus. Então, na verdade, o pai já ensinou o caminho, né? E como é que ele trabalhava, assim, para poder conhecer a Bíblia, ter a curiosidade de conhecer mais do Espírito Santo, dos dons divinos, né? Porque quando tem uma criança, muitos estão em casa e não sabem como preparar os filhos para ser realmente um servo de Deus, para fazer a diferença na terra. Sim, na verdade, como falei, eu tinha cerca de 7 anos de idade. Nós não tínhamos ainda uma noção do que era a vida, né? Éramos crianças, eu e o meu irmão, eu com 7, ele com 6. E os meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, novos convertidos na igreja, conforme eu falei, ele veio pela dor, uma enfermidade séria nas vistas que ele tinha, e estava desenganado pela medicina a ponto de o diagnóstico médico ser devastador, porque os médicos constataram uma enfermidade chamada uveiite, que inclusive estava cegando o olho esquerdo, e com a consequência até maior de passar para o olho direito e ele ficar completamente cego. Então, isso foi desesperador para ele. Foi o que levou o meu pai ao Evangelho. E aos 7 anos, eu tinha 7, meu irmão tinha 6, o meu pai, depois que se converteu, se tornou realmente um homem fervoroso no Evangelho, de oração, de jejum, e tudo que ele aprendeu, ele absorveu, ele aplicava na gente desde a infância. E ele começou a investir também na nossa vida espiritual, desde pequeno. Eu me recordo que ele comprou 10 volumes de uma enciclopédia com histórias da Bíblia, ilustradas, e é importante. E quando essas enciclopédias, eu me lembro, chegou para a gente praticamente saiu degustando a palavra. Saímos nos alimentando da palavra. O que chamava a atenção eram aquelas ilustrações. A gente fazia muitas perguntas para o meu pai, e algumas perguntas que eu entendia, mesmo criança, que eu dava um nó na cabeça dele, né? Ele ficava um tanto que meio sem saber como explicar as coisas que ele ouvia da gente, que a gente perguntava, que a gente queria saber algumas curiosidades da Bíblia. Então, isso foi, de uma certa forma, contribuindo para toda essa construção da nossa vida espiritual. Isso foi um investimento que ele fez na nossa vida espiritual e contribuiu muito. E louvo a Deus que hoje tenho mais 2 irmãos pastores, um na Bahia, outro em Portugal, que estão conduzindo rebanhos e, graças a Deus, muito abençoados. O pai foi o discipulador, né? Aquele que preparou. Eu imagino uma criança fazendo as perguntas. Deve realmente fazer um nó na cabeça do pai, né? Mas eu creio que a resposta está aí, né? 3 filhos pastores. Meu Deus, é bênção pura, né, pastor? Verdade, 3 filhos. Na verdade, eu costumo dizer que o meu pai foi o grande mentor espiritual, aquele que mais investiu e contribuiu com a minha formação espiritual, como ser humano, como pessoa também. Quando a gente começa a ficar jovem e nasce de um berço evangélico, que é o seu caso, né? Porque 7 anos ainda é uma criança, às vezes há a curiosidade pelos amigos, pelas escolas, daquilo que o mundo oferece. E eu sei que em casa tem muitas mães que seus filhos estavam dentro da igreja, saíram, vão, voltam, e às vezes ficam perdidas, não sabem como agir. O que o senhor passou na sua adolescência? Qual a experiência que o senhor teve? Eu acredito que quando chega essa fase da adolescência, que é de fato um momento importante da vida, onde ali o indivíduo define o que ele vai ser para o resto da vida inteira. Então, foi nesse período que eu acredito que aconteceu com outros também, outros pastores, porque tenho amigos pastores que também viveram a mesma experiência que eu e os meus irmãos. No período da adolescência, a gente tratou de experimentar um pouco o mundo, né?
aquela coisa de escola, de namorada, de convidar para ir na balada, ir beber, enfim, mostrar uma atitude que a gente queria, aquela coisa do adolescente descobrindo o mundo e essas descobertas perigosas. Então, eu fui dar aquela velha voltinha no mundo, sem saber que eu podia estar comprando uma passagem só de ida. E foi no mundo, dos 14 aos 19 anos, mais ou menos, que eu vivi experiências terríveis também. E nós saímos um pouco da igreja, mas nunca perdemos a essência. Aquela semente que foi plantada no coração, ela estava lá. E a qualquer momento ela ia brotar, ia aparecer. Pastor, para quem está em casa, dá uma palavrinha para aquele pai e mãe que agora precisa de uma força para entender essa voltinha pequenininha, que, na verdade, eu acredito que é um momento que Deus diz, filho, eu vou te dar o livre-arbítrio, e agora tu vais escolher se tu queres me seguir. Eu vivi essa experiência, os meus pais nunca desistiram de mim. Eles sempre acreditaram que essa mesa seria virada. O que o inimigo estava oferecendo para mim, o banquete que o inimigo estava colocando diante de mim, essa mesa seria virada e Deus, com os seus planos, esses planos seriam concretizados na minha vida. A Bíblia mesmo nos revela que Deus nos escolhe até no ventre da mãe. Se somos escolhidos, há um plano de Deus para a nossa vida e para a vida do seu filho. Então, nunca desista do seu filho. Eu sei que há muitas pessoas que vão dizer, mas ele é um caso perdido. Se ele é um caso perdido, o nosso Deus é especialista em casos perdidos. Ele é especialista em restaurar, em regenerar e transformar. A semente está no coração dele, o importante é que essa semente seja preservada. Então, acredite no seu filho, acredite que Deus tem um plano na vida dele. Talvez ele esteja no mundo, esteja lá fora, mas a qualquer momento Deus pode chamá-lo de volta. A paz do Senhor a todos os amados irmãos, a todos os ouvintes que estão assistindo o programa Verdade, através da Bispa Sandra, a Bispa Sandra, mulher de Deus, que tem aberto a porta desse quadro, para que vocês entendam e compreendam que existe realmente uma verdade. E eu aprendi uma coisa, enquanto a verdade, só a verdade. Existe uma verdade que se chama Jesus. E esse é o quadro que é aberto para falar do nome maravilhoso, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. É claro que, conhecendo a Bispa Sandra, nós entendemos que Deus colocou ela no lugar certo, um lugar onde ela gosta de trabalhar, ela ama trabalhar, falando do amor de Cristo. Eu me recordo muitas vezes que ela abriu a porta da sua casa, saía de madrugada para orar por muitas pessoas. Pessoas ligavam chorando, inclusive eu, diversas vezes, eu escutei muitas vezes pessoas se lamentando, porque nós estávamos lá no monte orando, ela estava comigo, orando comigo, lá no monte de Forquilinha, por essas pessoas necessitadas. Então, que vocês possam apoiar esse programa, quem sabe os empresários estão ouvindo nesta tarde, que possa também ajudar nesse programa, porque não é fácil manter um programa aberto, só com a graça de Deus. E que o Senhor possa te abençoar, Bispa Sandra, te dar graça, te dar amor, te dar paz no teu coração, que o Senhor possa dirigir a tua vida. A palavra do Senhor nos ensina em Provérbios 16:9, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E também Jesus falou, João 15:7, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser de você será feito. Jesus te ama e nós também, em nome de Jesus. Amém. Pastor, então agora conta para quem está em casa, como é que foi esse retorno para a casa do pai? Sempre aquela coisa, né? Que filho de peixe, peixinho é. As pessoas costumavam falar, seu pai é pastor, pregador do evangelho, você tem tios também que pregam a palavra de Deus, então você vai ser isso. E eu não aceitava muito bem isso. Eu achava que eu tinha que tomar outro caminho. Mas lá no fundo tinha um chamado, tinha aquela chama. Eu sempre admirava o meu pai, como Deus usava o meu pai. Tinha momentos que, mesmo no mundo, eu ia no culto para vê-lo pregar, ficava às vezes do lado de fora, na porta, e olhando, e sentia o meu coração bater mais forte quando eu presenciava aquilo. Então, era algo que eu queria escapar, queria fugir desse compromisso que eu sei que já estava nascendo no meu coração. Então, por um momento, eu fui num culto, eu me lembro que foi um culto da semana, não me lembro assim um dia, mas foi pela manhã, um ciclo de oração, e tinha uma missionária Gilma. Eu sentei lá no último banco, e aí eu levantei a mão, e como algo também puxava a minha mão. Eu levantei a mão lá atrás, eu me lembro que ela disse, eu não estou vendo nem a pessoa, está bem escondida lá atrás,
Mas é essa pessoa que levantou a mão, que eu não estou vendo nenhum rosto. E quando eu levantei a mão, chorando, algo me tomou naquele momento ali. Quando eu percebi, já estava na frente do altar, e ela com as mãos na minha cabeça. E ali começou toda a minha trajetória, toda a minha história começou ali. Dali em diante, comecei a pregar, pregava em ônibus, pregava em praças, eu pregava aonde era convidado, eu levava a palavra de Deus. Como é que foi a sua primeira experiência com Deus? Porque falar de Deus é uma coisa, ter experiência com Deus é outra. Como o Senhor começou a manifestar os dons sobre a sua vida? Eu conheço o Senhor já há alguns anos, né? A gente está no mesmo ministério, para a honra e glória do Senhor. E eu fico assim, às vezes eu fico sentada, o Senhor nem sabe disso, eu fico sentada e eu digo, meu Deus, como é lindo como Deus usa no dom da palavra. E daqui a pouco Deus já toma na revelação. E, nossa, é muito lindo isso. Eu queria saber, assim, para dizer para quem está em casa, como foi descoberto os seus dons, o seu talento para a palavra? Conta um pouquinho, pastor, divide com a gente. Conforme eu falei, bispa, as coisas aconteceram assim, meio que naturalmente na minha vida. Não foi nada assim, tipo, eu busquei aquilo, persegui aquilo. Quando se trata de dons do Espírito Santo, eu confesso para a senhora que eu nunca busquei de Deus assim o dom da revelação, o dom da palavra, e não que isso seja errado, que nós devemos buscar, sim, incessantemente os dons do Espírito Santo, que são ferramentas imprescindíveis para o crescimento do Evangelho. Mas foi tudo muito natural. Eu me lembro que numa oração no monte, no interior da Bahia, uma cidade em Alagoinhas, e um homem de Deus, um jovem pregador, chamado Jocinei, nós o chamávamos carinhosamente de Ney. Então, o pastor Ney, ele, tomado pelo Espírito Santo naquela vigília no monte, todos jovens ali, né? Jovens pregadores e jovens que não eram pregadores ainda, mas estavam iniciando. E eu me lembro que eu caí de joelhos chorando, só chorava. E ele colocou as mãos na minha cabeça e disse, hoje o Senhor está te capacitando com os dons das revelações, da profecia, da palavra. Muitas ferramentas o Senhor está colocando em tuas mãos. A caixa de ferramentas de Jeová está sendo aberta sobre a tua vida hoje. Ele está te municiando com essas ferramentas, colocando em suas mãos. E daquele dia em diante, as coisas, como eu falei, aconteceram naturalmente. Estava num culto, pregando a palavra, e Deus estava me mostrando coisas. Pessoas com problemas, com enfermidades, com situações difíceis que elas estavam atravessando. E as pessoas começaram a levantar a mão, chorando, e vinha à frente, e confirmava tudo aquilo que o Espírito Santo a mim falava. Então, foi tudo assim muito natural. Eu não digo para a senhora que foi uma busca, foi um objetivo, que eu persegui esse objetivo, não. Foi algo que aconteceu assim mesmo naturalmente, algo que nem eu buscava, nem esperava que acontecesse. Quando eu me dei por conta, já estava no altar, pregando, ministrando, e orando pelos dons do Espírito Santo. No que diz respeito à palavra, nós tivemos já um conhecimento, aprofundamos os nossos estudos, fiz alguns cursos também, participei de alguns discipulados, escola bíblica, um curso teológico, e isso trouxe e agregou à minha vida espiritual algo muito importante, mas tudo aliado à graça de Deus, porque o conhecimento sem a graça de Deus não é absolutamente nada, né? Pastor Girlan, depois dessa caminhada o senhor entrou, voltou para o Evangelho, tomou posse da promessa. Em quais lugares? Assim, como é que foi a sua caminhada? Que o Espírito Santo levou para cá, para lá? Conta um pouquinho até onde ele levou, até onde a promessa já se cumpriu. Quais são os projetos ainda que nós temos em frente aí nessa caminhada? Aconteceu assim, mesmo que de maneira surpreendente. Deus, Ele foi muito bom para comigo, com a minha família. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. O meu chamado foi algo que me foi imposto. O Senhor, tipo assim, eu te quero, você será militante do reino, vai lutar pela minha causa, e isso me foi imposto. Porque alguns homens buscam e outros lhes são imposta aquela condição. Então eu vi que comigo foi assim, Deus impôs, Deus me chamou, como Isaías, e o Senhor tirou ele do meio de um povo de lábios impuros, e ele mesmo, se achando indigno, disse, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ali ele se humilhou, reconheceu, e ele disse de onde ele tinha saído e quem ele era. Então foi
imposta aquela condição a ele de ser profeta de Deus. Deus o arrancou, enviou um serafim com uma tenaz, uma brasa viva na ponta dessa tenaz, tocou nos lábios dele e o purificou e o chamou, o arrastou para esse compromisso, essa responsabilidade que é grande de levar a palavra de Deus, de ser, de fato, um pregador, um profeta de Deus para muitas vidas e para as nações da terra. Então, essa condição me foi imposta. O Senhor Deus, Ele me trouxe, me chamou, é claro que já tinha promessa. A Bíblia diz que a promessa diz respeito a vós, aos vossos pais, aos vossos filhos e a todos quanto o nosso Senhor chamar. Então, essa promessa foi abraçada. E os projetos que temos é de levar a palavra de Deus. Aonde houver uma alma respirando, nós iremos atrás dela. Projeto de expansão. Levar o nome do Senhor Jesus às nações da terra. A Igreja a Palavra Profética, um ministério que tem crescido muito. É até espantoso o crescimento. Muitas pessoas se perguntam, puxa, essa igreja tem tão pouco tempo e esse avivamento maravilhoso, Deus soprando os ventos desse avivamento. Então, é algo gratificante, só tenho a agradecer a Deus. Esse é o chamado, os projetos que temos é justamente esse, expandir, levar a palavra de Deus e estar enquadrado no ID de Jesus, ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Respirou, iremos levar Jesus até essas vidas. E faz um convite para quem está em casa para vir participar da sua campanha. Conta um pouquinho dessa campanha da quinta-feira. Quero agradecer a Bispa pela oportunidade, essa emissora também, abençoada por Deus, e convidar você que está acompanhando aqui essa entrevista tão especial, para você fazer parte de uma campanha de fé abençoada. Nós estamos aqui pregando na quinta-feira, na rua Conselheiro Mafra, número 647, em frente à Prefeitura, no centro de Florianópolis, uma campanha poderosa, revelada por Deus. Essa direção foi dada pelo Senhor para as nossas vidas, para abençoar outras vidas. Pessoas que chegam aqui, talvez na mesma situação que você se encontra, doente, enfermo, abatido, desanimado. Saiba que Deus pode e quer mudar a sua vida. Estaremos pregando a palavra de Deus aqui na quinta-feira, orando pelos enfermos, pelas pessoas oprimidas, para alcançarem a libertação do Senhor, nas quintas, ao meio-dia, 15h, 19h, na campanha Agindo Deus, quem impedirá? É o que diz a palavra de Deus. Nós vamos acompanhar o Senhor. Nós vamos ficar em casa, esperar um pouquinho para ver Deus usando este grande homem, este grande instrumento em suas mãos. Em ti há esperança, Senhor, porque o Senhor é o Deus. O médico tem um diagnóstico, o Senhor tem outro diagnóstico. O doutor tem um parecer, o teu parecer é diferente, talvez não bate com o parecer do médico, porque nós servimos a um Deus misericordioso, um Deus que jamais rejeita o pedido de um filho, um Deus que jamais vai lançar fora um filho que vem a Ele. Vento balançou, eu barco em alto mar, o medo me cercou, o vento ele acalmou, medo repreendeu. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, por isso o vento mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o medo sobrar, seu nome eu clamarei.
Depois de acompanhar o culto junto ao pastor Girlan Andrade, não poderia ser diferente. Ele vai orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelas causas impossíveis. E você, se tiver fé e acreditar neste homem de Deus e profeta, vai receber um grande milagre na sua casa. Agora é com você, pastor Girlan. Graças a Deus. Então, oremos ao Senhor. Eu quero convidar também você para esse momento de oração, que nós possamos entrar na presença de Deus agora. Quero pedir a Deus pela sua vida, para que o Senhor possa alcançar você nesse momento tão importante e oportuno que estaremos aqui em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença. Eu te peço por cada lar, cada família e cada pessoa. Talvez essa mãe que deseja muito a transformação desse filho, esse filho que tem dado trabalho em meio aos vícios, às drogas, às más influências desse mundo. Essa mãe que talvez tenha perdido, meu Deus, a esperança de dias melhores para o seu filho, e muitas pessoas têm ventilado tantos palpites em seus ouvidos, dizendo, é um caso perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é o Deus que muda da água para o vinho a situação. O Senhor é o Deus que trabalha nos corações. O Senhor é o Deus que pode, nesse momento, transformar esse coração e essa vida. Eu te peço por esse lar, por essa família, por esse pai, por essa mãe, por essa pessoa que precisa, Pai, e necessita tanto da Tua ajuda e da Tua intervenção. Deus, abençoa esta pessoa. Coloca no coração desta pessoa a fé necessária para que ela continue de cabeça erguida e não venha abrir mão de lutar pela salvação do seu lar, da sua família, dos seus entes queridos. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada vida e cada pessoa, repreendendo as enfermidades e todas as perturbações espirituais que têm acometido essas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, abençoa agora a cada vida, a cada lar, a cada família e a cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu conheço a Bispa Sandra há muito tempo e eu sei o caráter dessa mulher e a disposição que ela tem para ajudar a todos. Então, Sandra, eu queria dizer que eu estou com você nessa empreitada nova e eu desejo muito sucesso e que Deus abençoe cada vez mais os seus projetos. Eu estou junto, hein? Nós vamos chegar aqui no Parque de Coqueiros, a raça vem aqui, olha aqui, ó, parece que andaram, tá vendo que tem um monte de poste aqui, né? Tem uma carrada de poste, uma fileira, olha só, cara, ó, mas isso aqui a raça andou fazendo coisa, andaram parece que tirando essa fiação aqui, não tem? E agora parece que a prefeitura já veio aqui, já botou tudo de volta, mas não é só isso, ó, além dessas coisas aqui, da iluminação,
Também tem outra coisa que anda acontecendo, raça, sabia? Que a raça vem aqui à noite pra caminhar, pra praticar o esporte, a qualidade de vida, anda deixando os carros deles aí, ó. Parece que a raça agora andou, tá, ó, passando a mão no carro da raça. Não é? A raça vem fazer a ginástica, vem caminhar tudo certinho. Se eles bobear, eles são roubados. Nós vamos ter que ver isso. Ou a raça aí das autoridades que vocês estão fazendo, Estopô? Hã? Vocês não vão ficar só sentadinhos no gabinete olhando? Vocês têm que vir aqui, tem que dar uma espiada, a raça tá aqui, ó. Vocês querem que o povo caminhe, que a praça tá até bem cuidadinha, mas vocês têm que dar uma olhada na segurança, né? Na segurança, a questão dessa iluminação, dos cabos, pra onde é que vão esses cabos? Quem é que tá recebendo esses cabos? É, tem que ficar esperto, raça. Não é só ficar sentadinho no gabinete, não. Tem que vir aqui e olhar, que a raça não pode vir pra cá à noite, deixar o carro aí e depois ser assaltado. Isso aí não pode acontecer. Eu tô ficando indignado com isso. Já pensou se a raça viesse aqui, pudesse fazer isso sem preocupação, deixar o carro estacionado, né? Com a maior tranquilidade, depois chegar ali, buscar o carro tá no lugar. Pior é chegar, estacionar o carro, fazer a ginástica, ficar todo bonitinho, todo certinho. Aí quando chega lá, vai pegar o carro, cadê o carro? Ele está tudo pintadinho, tudo iluminadinho, a raça tá fazendo exercício. Oh, tá coisa mais linda. Daqui a pouco chega a raça para jogar futebol. As crianças, o parquinho tá bonito, olha só, cercadinho, coisa mais linda. Cheio de criança. Isso é que é bonito. Ó, a iluminação, os fios parece que já botaram. Ah, parece que já botaram. Não tem como certificar isso para vocês, porque agora nós estamos durante o dia. Mas de repente a gente volta aqui durante a noite para dar uma espiada, né? Vamos ver se tá tudo iluminado, tá tudo certinho, né? Ver se vocês botaram realmente o fio no lugar, Estopô. Vem cá, querida, vem fazer ginástica. Coisa linda, ó. Dá-lhe que dá, tia. Vambora. Carca aí. Vou ligar pra Sandra, peraí. Querida. Tem uma raça, querida, fazendo ginástica aqui. Só brotinho. Dispara, querida, dispara. Eu quero fazer... o negócio é o seguinte, querida. Não, mas também não é só coisa boa, querida. Eu tenho umas coisas pra te falar também, que anda acontecendo aqui no Parque de Coqueiros, não tem? A raça tá na ginástica. Aqui tem tudo, tem galega, tem morena, tem tudo. A raça só no pedal, ó. Tudo certinho contigo, querida? Tudo certinho. Tá só na ginástica? Só na ginástica. Coisa linda. E tu és frequentadora do parque aqui? Eu acho que vou desistir. Porque Vai a gente desistir, chega querida? aqui Por de quê? manhã, Por quê? tá cheio de morador de rua aí, Ah, dormindo nos bancos. Tá assim entendeu? aqui, é? Tá. E eles assaltam. A gente vai botar a bolsa depois no porta-mala, eles podem vir e assaltar. Estão de olho. Estão de olho. Hoje cheguei, tinha uns 4. Tinha um casal dormindo, mas tudo chapado. Tudo doidão. Tudo doidão. Então esses bancos aqui agora virou para morador de rua. Eles têm que tomar uma providência. Essas autoridades também é assim, né? Eles deixam 6 meses antes das eleições. Sim. Aí eles vão fazer um monte de coisa, uma coisa. Por enquanto eles estão tapeando, estão enrolando, né? Para depois chegar e fazer. A gente fez. Aí depois passou a eleição, eles largam a gente. It might seem